Facebook e Twitter já tinham sido banidos, agora o Instagram está sendo banido para a Rússia, coisa que pode mexer bastante com a popularidade do Putin. A Rússia declarando que Estados Unidos e o seu país estão no ponto de ruptura pelas declarações infelizes e inaceitáveis do governo Biden, ao mesmo tempo que Mariupol, região disputada entre os ucranianos e os russos, a Rússia propôs um acordo de ceder o território, cessar fogo ali, pelo menos momentaneamente, e a Ucrânia não aceitou. Ao mesmo tempo, Rússia e Japão, que têm disputas ali históricas por alguns territórios, desde o final da União Soviética, cancelaram as negociações porque a Rússia considera que o Japão, nesse momento, é um país traidor, é um país que está apoiando muito a causa ucraniana, da OTAN, a causa norte-americana, e por incrível que pareça, soldados, combatentes brasileiros, voluntários, para combater na guerra contra a Rússia, estão sendo negados pela Ucrânia. Por que será, hein, pessoal? Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica, Atualidades, para você pré-vestibulando ou concurseiro, link na descrição, beleza? É baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, se você quiser apoiar aqui o canal, será muito bem-vindo como membro. Se não, só o seu like, o seu comentário, enfim, o seu engajamento, a sua presença aqui já tá mais que sensacional, beleza? Então bora lá pro vídeo, galera. Como eu falei para vocês, primeiro vamos às notícias das redes sociais. A Facebook e Twitter, eles já tinham sido banidos, porque segundo a Rússia, eles estavam sendo utilizados como ferramenta para propagação de desinformação. Novamente, é muito complicado quando o Estado ele define exatamente o que é a desinformação, o que é uma fake news. Porque, de novo, quando eu falo para vocês, sei lá, uma notícia exatamente falsa, a Rússia fica na América. Pô, isso é uma fake news. Beleza, claramente isso é uma fake news porque não fica na América, claramente não fica. Mas agora, eu falar para vocês, entenda, o Putin é um bom governante. Se for ver pelo lado ucraniano, isso pode ser considerado uma fake news. Se for pelo lado, sei lá, iraniano, isso pode ser considerado uma notícia verdadeira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com exatamente o que é opinião e o que é de fato fake news, uma notícia falsa, que você consegue observar como notícia falsa, porque concretamente é falsa. Agora, você interpretar uma notícia de acordo com as suas convicções políticas, é muito complicado ser crime isso, porque aí você só tem um tipo de voz sendo emanada naquele país. A Rússia considerou que o Instagram ele violou mais de 4.500 vezes as exigências do governo russo para retirar informações que a Rússia considera falso, e aí, novamente, o que a Rússia considera falso, muito possivelmente, eram propagandas contra a Rússia e que estavam exaltando o movimento político ali contrário à Rússia. A Rússia resolveu então banir esse aplicativo. Só que tem que tomar muito cuidado por quê? O Instagram, ele era a rede social mais utilizada pela população jovem na Rússia. E é muito complicado quando você deixa jovem insatisfeito. A própria Primavera Árabe mostrou um pouco isso pra gente. Porque jovem insatisfeito são pessoas que estão em busca de melhores oportunidades, empregos, direitos sociais, etc. Tal. Esses caras, se eles não têm acesso à educação, rede social, liberdade, comunicação, esses caras ficam revoltados, eles protestam, reclamam. Jovem é muito insatisfeito e tem as veias meio assim, sabe, exaltadas a favor, em nome de uma maior liberdade, de manifestações, de protestos. Mesmo no estado mais controlador, ditatorial, que censura os protestos, mexer com a rede social pode ser bastante complicado. A gente teve exemplo recente, por exemplo, em países árabes, no Líbano, que o então presidente proibiu, por exemplo, o WhatsApp, começou a colocar uma taxa ali em cima do WhatsApp, e isso começou uma grande manifestação, uma revolta popular. Então, mexer com rede social, ainda mais utilizada pelos jovens, pode ser um complicador na popularidade do Putin. Além disso, a Rússia anunciou que as relações entre Estados Unidos e Rússia estão no ponto quase de ruptura. Por quê? A gente não pode esquecer que o Biden, ele deu algumas declarações bem fortes no passado recente, falando que o Putin, ele é um criminoso de guerra e é um assassino, chamando essas palavras, um ditador assassino. Isso claramente é uma ofensa muito grave a um outro chefe de Estado. Aqui eu não estou discutindo se ele merece ou não essa alcunha. Estou discutindo que se fosse o Putin chamando o Biden disso, inclusive o Putin falou, que porque algumas declarações criticando o Putin, elas já tinham sido feitas no passado. E aí o Putin falou, olha, só reconhece um assassino quem também quem também falou isso para o Biden. Falando que os Estados Unidos também têm a sua culpa no cartório, tá? O que seria esse movimento de ponto de ruptura
talvez seja o cancelamento das relações diplomáticas, das tentativas de negociação, como de fato os Estados Unidos, pela política um pouco mais belicosa, não vem conseguindo estabelecer nesses últimos momentos. Lembrando que nesse momento, os países que tentam mediar a situação entre Rússia e Ucrânia é principalmente Turquia, Israel e um pouco a União Europeia. O Macron muito mais no início do conflito. Acabou não conseguindo mediar a situação, mas algumas conversas às vezes acontecem com Olaf Scholz da Alemanha, com Macron e tal, mas sem grande sucesso, pelo menos nesse passado um pouco mais recente. Um dos pontos de maior destaque que eu venho comentando com vocês desse conflito é justamente a região do Mar de Azov e principalmente Mariupol. Mariupol é uma cidade que tinha cerca de 400 mil habitantes. Claro, grande parte deles já fugiram do país. Aliás, um ponto bem importante, tá? Desse conflito da Ucrânia, estima-se que mais de 3 milhões de pessoas já tenham saído do país. Então, mesmo que acabe essa batalha, essa guerra, esse conflito, a Ucrânia vai ter grande dificuldade para conseguir se recuperar economicamente, politicamente, até mesmo do ponto de vista de mão de obra. Por quê? Ao contrário do que a gente pensa, e claro que eu estou generalizando aqui, tá? Geralmente o refugiado, o cara que está saindo do país, não é a mão de obra pouco qualificada. Pelo contrário, é a classe média alta. É a mão de obra mais qualificada do seu país. Fazendo só, galera, ignorando qualquer questão humanitária e tal, um viés só econômico aqui, tá? Perder essas pessoas é muito complicado, porque essas pessoas são as pessoas que geram valor para o país. É o médico, é o engenheiro, é o advogado, é a mão de obra produtiva. Esse cara, ele tem uma graninha guardada. Quando ele percebe que a Ucrânia está numa situação de guerra, de conflito, esse cara vai embora, percebe? Agora, quando a gente tem, por exemplo, a população mais pobre, geralmente ela vai ficar sofrendo mais tempo na guerra, porque não tem tanta grana para fazer grandes deslocamentos, para sair do país. Então, economicamente falando, a Ucrânia está numa situação complicada e vai precisar fazer com que essas pessoas, essa mão de obra adulta, essa PEA, população economicamente ativa, mais qualificada, volte para o país. O que não vai ser uma situação fácil no momento pós-guerra. Isso vai saber lá quando esse conflito vai acabar, né? Mas na região de Mariupol, que é extremamente estratégica para a Rússia, porque conecta a região de Lugansk, Donetsk, a própria Rússia, a região da Crimeia, do Mar de Azov, ela está praticamente sitiada, ela está controlada, está em todos, no redor da cidade, você tem ali tropas russas. A Rússia tentou fazer um acordo, falou, Ucrânia, eu não faço grandes ataques se vocês me cederem esse território. O Zelensky falou que não aceita fazer nenhum tipo de negociação, um ultimato a partir da Rússia, e aliás falou mais, falou que qualquer tipo de acordo que for ser feito para uma pacificação territorial não vai ser feito com o ultimato da Rússia, vai ser feito a partir de um referendo com a população ucraniana. Então, por exemplo, a não entrada da OTAN, a independência de Lugansk e Donetsk, o reconhecimento da Crimeia como território pertencente à Rússia e a desmilitarização do país não vão ser tomadas, segundo o Zelensky, de forma isolada. O Zelensky decidir pronto. Não, tem que ser feito a partir de um plebiscito. A Rússia lamentou muito essa situação, está tentando negociar, mas a gente teve, por exemplo, lideranças do próprio exército russo falando que já que a Ucrânia não se rendeu, Mariupol vai ser tomado em no máximo uma semana. Tá? Ou seja, muito possivelmente ataques mais fortes vão ser feitos no futuro próximo. Outro ponto importante está nas relações entre Rússia e Japão. Para quem não sabe, Rússia e Japão são dois países que não se bicam muito, tá? Não tem boas relações. Logo no final, estava acabando a Segunda Guerra Mundial, a antiga União Soviética, a época União Soviética, fez uma invasão a 4 ilhazinhas japonesas do norte do Japão, que eram do Japão, e hoje estão dominados pela Rússia, pela antiga União Soviética. O Japão nunca reconheceu esses territórios como pertencentes à Rússia, e a Rússia reconhece aqueles territórios como pertencentes ao seu território. E existia uma tentativa de negociação, mas não dá para esquecer que a gente tem a China, uma grande rival do Japão, e a China, uma grande aliada da Rússia. O Japão, um grande aliado dos Estados Unidos, e claro, os Estados Unidos, um grande aliado, um grande inimigo, aliás, da Rússia. Então o Japão, ele, geopoliticamente falando, está do outro lado do xadrez de disputa do que a Rússia. Então as negociações já não eram muito avançadas, muito bem desenvolvidas. A Rússia considera que as atitudes que o Japão vem tomando nesse momento corroboram somente ainda mais para uma situação de instabilidade, que o Japão vem incentivando através de bloqueios, de sanções econômicas, de respeito às decisões americanas, uma postura muito belicosa frente à Rússia. Então a Rússia cortou relações com o Japão.
Ou seja, essas pequenas ilhas não vão ser mais cedidas para o território japonês. Não sei se seriam, né? Mas as relações, elas ficaram ainda piores. E para finalizar, talvez a mais impactante das notícias, a Ucrânia, ela vem angariando soldados, ou combatentes, não necessariamente soldados, mas preferencialmente, né, que tenham experiência de combate, para combater contra os russos. E vem fazendo um certo sentimento nacionalista, vem ajudar a Ucrânia, estamos sendo massacrados por um outro exército e tal. Alguns brasileiros, mais especificamente 2, eles foram combater ao lado do exército ucraniano e eles foram negados pela Ucrânia. Professor, por quê? Os caras não estão precisando de ajuda? Estão. Só que, segundo a Ucrânia não quer a colaboração de países que tenham como chefe de Estado, ou até chefes das relações exteriores, alguém que compactua com as atitudes da Rússia. Vale lembrar que o Brasil, ele já foi a favor de sanções contra a Rússia 2 vezes na ONU, mas mais recentemente o Brasil se mostrou contra resoluções que puniam a Rússia na OMC, o Brasil se mostrou contra resoluções que puniam a Rússia na Unicef e mais recentemente o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, falou que o Brasil, Argentina, México, China e Índia, mas citou nominalmente o Brasil, é um país que não vai submeter às danças americanas, que o Brasil não vai fazer parte de uma vila que os Estados Unidos consideram como uma vila americana, e aí a única ordem geopolítica internacional é a ordem praticada pelos americanos. Ou seja, o Brasil sendo como se fosse um joguinho, uma pecinha no xadrez geopolítico dos Estados Unidos. Então, o Sergei Lavrov falou que o Brasil, nesse momento, é um ponto de resistência ao imperialismo americano. Como a gente não teve nenhum tipo de rebate a partir de um chefe de Estado ou de um ministro das Relações Exteriores, a Ucrânia considerou essas 3 últimas atitudes, OMC, Unicef e declaração do Sergei Lavrov, como o Brasil sendo um militante pró-causa Rússia. Eu, particularmente, não acho isso, tá? Acho que o Brasil está tentando se manter muito mais neutro em cima do muro para não se complicar com nenhum dos dois lados. Mas foi a interpretação da Ucrânia nesse momento. Ou seja, o Brasil não está sendo aceito, brasileiros não estão sendo aceitos como combatentes pelo lado ucraniano da força nesse conflito. O que você pensa? A Ucrânia mandou mal nessa? Pô, quem vier é para ajudar? E lembrando que Brasil não é nosso chefe de Estado, assim como Rússia também não é o Putin, assim como a Ucrânia não é o Zelensky. O que você pensa sobre esse assunto, hein? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.